Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino e Período Integral, Dr. Juscelino Gonzaga Jaime, o CEPI Gensa. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal para não perder nadinha. Ative já o sininho e acompanhe todas as nossas aulas, inclusive as de outras disciplinas também. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre as orações subordinadas adjetivas. Bom, primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando está falando de orações subordinadas, você está falando de período composto. Vejamos, nós temos o período simples e o período composto. O período simples, eu tenho uma única oração, um único verbo ou uma única locução verbal. O período composto, eu tenho mais de uma oração, eu tenho mais de um verbo. Dito isto, você precisa saber que a oração subordinada adjetiva, ela tem o valor de adjetivo. Então, você precisa saber o que é um adjetivo. Você precisa identificar um adjetivo, que é aquela classe de palavras que serve para dar característica, modificar o substantivo. Vamos analisar os exemplos aqui? Veja. Adoro pessoas sorridentes. Sorridentes está modificando o substantivo pessoas. Então, sorridentes é um adjetivo. Aquela era uma tarefa interminável. Interminável está modificando o substantivo tarefas. Então, interminável é um adjetivo. Eu olho para essas duas orações, eu sei qual é o adjetivo. Então, eu já tenho mais ou menos a noção do que é uma oração subordinada adjetiva. Eu já consigo identificar o adjetivo. Esse é o primeiro passo. Vamos para o próximo passo? Eu preciso saber o que é uma oração. Então, eu preciso saber que nessas orações aqui, ó, adoro pessoas que sorriem, elas têm verbo. Vamos ver? Adoro vem do verbo adorar e que sorri. Sorri vem do verbo sorrir. Tenho dois verbos, duas orações, eu tenho aí um período composto, ok? E aqui embaixo, aquela era uma tarefa que não terminava. Era é verbo, vem do verbo ser, terminava é verbo do verbo terminar. Tenho dois verbos, duas orações, período composto. Eu já sei o que é oração, eu já sei o que é um período simples, o que é um período composto, e já tenho noção do que é um adjetivo, fica mais fácil identificar agora as orações subordinadas adjetivas, ok? Já vamos pensar da seguinte forma. Olhem para o pazinho de orações aqui de baixo e olhem para o de cima. Eu coloquei eles aqui para que vocês percebam as diferenças. Adoro pessoas que sorriem. Adoro pessoas... Desculpa, gente. Adoro pessoas sorridentes. Adoro pessoas que sorriem. Aquela era uma tarefa interminável. Aquela era uma tarefa que não terminava. Veja, essas duas últimas orações aqui, elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque elas têm o valor de um adjetivo. Elas caracterizam um elemento da oração principal. Veja, adoro pessoas que sorriem. Que sorriem, ele serve para modificar, atribuir característica ao substantivo pessoas, que está aqui na minha primeira oração. Mas eu não posso simplesmente dizer que sorrir é um adjetivo, porque eu tenho aqui um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e não simplesmente um adjetivo. Se é uma oração que tem o valor de adjetivo, serve para modificar, atribuir uma característica a um substantivo, que nesse caso é pessoas, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, ok?
A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Vamos ver. Aquela era uma tarefa que não terminava. Olhando aqui para cima, aquela era uma tarefa interminável. Se eu não quero dizer interminável, eu posso dizer que não terminava. Ok? Observe que o que não terminava continua dando característica ao substantivo tarefa. Mas eu não posso simplesmente dizer que não terminava é um adjetivo, porque eu tenho um verbo, lembra? E se eu tenho um verbo, é uma oração. Então, se eu tenho uma oração que tem o valor de adjetivo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, já que ela tem o valor de adjetivo. Outra coisa que nós temos que saber é que, para identificar uma oração subordinada, você precisa saber o que são pronomes relativos. Pronomes relativos são aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam a fim de evitar repetição. São pronomes relativos que, qual e suas flexões, né? O qual, as quais, os quais, o cujo e suas flexões, cujos, cujas, cuja, onde e quem. Ok? Veja este outro exemplo. Este é o último poder aquisitivo que me resta. Observe que se trata de um período composto, pois é formado por mais de uma oração. Este é o último poder aquisitivo que me resta. Eu tenho aqui, ó, os verbozinhos. Tem mais de uma oração. Observe também que entre elas existe uma relação de dependência. Ou seja, que me resta? Não tem sentido completo. Eu preciso da oração anterior para ter um sentido. Este é o último poder aquisitivo. Que me resta. O que me resta sozinho, ele não tem sentido. Então, é uma oração que depende da outra. Existe aí uma relação de dependência. Este é o último poder aquisitivo que me resta. Este é o último poder aquisitivo restante. Observe que a oração que me resta tem o mesmo papel que o adjetivo restante, que é o de modificar o substantivo poder, e uma função semelhante, que é a de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, assim como o adjetivo, ele caracteriza, ele modifica um substantivo, ok? A oração que cumpre esse papel é chamada de oração subordinada adjetiva. Ela tem o papel de atribuir, modificar a oração anterior, que no caso é a oração principal. Observe também que essa oração que me resta tem com a anterior, este é o último poder aquisitivo, uma relação de dependência, de subordinação. Então, é uma oração subordinada. É oração subordinada e tem um valor de adjetivo. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Concluindo, oração subordinada adjetiva é aquela que tem valor de adjetivo, pois cumpre o papel de determinar um substantivo, nome ou pronome antecedente. E vale ressaltar que as orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelos pronomes relativos, que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos e cujas. Ok? Compare. O computador japonês causou boas impressões. Japonês, adjetivo. O computador que é japonês causou boas impressões. Que é japonês é uma oração, mas é uma oração que tem o valor de adjetivo, está caracterizando o substantivo computador. Então, é uma oração subordinada adjetiva. É um trabalho emocionante. Emocionante é um adjetivo. É um trabalho que emociona
Está modificando o substantivo trabalho? Sim. Está caracterizando? Sim. É iniciado pelo pronome relativo? Sim. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Agora, nós vamos ver os valores semânticos das orações subordinadas adjetivas. Veja, imagine a seguinte situação. Está acontecendo uma reunião de professores e o coordenador diz: nesse bimestre, se todos concordarem, adotaremos algumas medidas pedagógicas. Os alunos que têm dificuldade em compreensão de textos terão aulas aos sábados. Observe a estrutura sintática dessa oração, ok? Os alunos eu vou chamar de oração principal. Quem tem dificuldade de compreensão de textos, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva. Terão aulas aos sábados, também é oração principal, ok? Então, até aqui, ó, oração subordinada adjetiva. Os alunos, oração principal, terão aulas aos sábados, também oração principal. Quem tem dificuldade em compreensão de textos é minha oração subordinada adjetiva. Nesse caso, o que acontece? Eu vou perguntar da seguinte forma: quem terá aula aos sábados? Todos os alunos? O que vocês me dizem? Naturalmente, a intenção do coordenador é informar que somente terá aula aos sábados uma parte dos alunos, isto é, aqueles alunos que têm dificuldade em compreensão de textos. Ou seja, não serão todos os alunos que terão aula aos sábados, apenas os que têm dificuldade de compreensão de texto. Repare agora na relação de sentido que ocorre na frase quando a oração adjetiva é colocada entre vírgulas. Vejam, que tem dificuldade em compreensão de textos é minha oração subordinada adjetiva e ela está aqui entre vírgulas. Nesse outro caso, quem terá aula aos sábados? Todos os alunos. A intenção do coordenador agora é outra. Ele afirma que todos os alunos têm dificuldade em compreensão de textos. Por isso, todos terão aulas aos sábados. No primeiro caso, nós dizemos que a oração restringe, particulariza o sentido da palavra alunos. Por isso, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. No segundo caso, a oração acrescenta a palavra alunos uma informação que já é do conhecimento do interlocutor. Por isso, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela generaliza, universaliza o sentido da palavra alunos. Todos os alunos têm dificuldade de compreensão de texto, por isso todos terão aulas aos sábados, ok? É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. As orações subordinadas adjetivas, elas se dividem em dois grupos, em restritivas e em explicativas. E nós vamos agora analisar cada uma delas separadamente. Observe esse trecho. O ônibus vinha lotado de crianças, derrapou na pista e capotou. As crianças que se machucaram foram socorridas imediatamente. Veja a seguinte forma. As crianças é minha oração principal, que se machucaram é minha oração subordinada adjetiva e foram socorridas imediatamente também a oração principal. Podemos observar que foram socorridas apenas as crianças que se machucaram. Não foram todas as crianças que foram socorridas, foram apenas as que se machucaram. Então, podemos dizer que a oração iniciada pelo pronome relativo que é uma oração restritiva. Ela restringe o substantivo criança. Quem foi socorrida? Apenas crianças que se machucaram. Então, nós podemos concluir que as orações subordinadas adjetivas restritivas
são as que delimitam, restringem ou particularizam o sentido de um nome, um substantivo antecedente, ou seja, que foi dito anteriormente, né? As crianças que se machucaram. Esse que aqui, ele substitui o substantivo crianças. As crianças que se machucaram. Então, para mim não repetir, eu usei aqui o que? As crianças se machucaram. Aí eu coloco as crianças que se machucaram. Ele evita a repetição. Um outro exemplo, ela distribuiu às crianças os doces que estavam sobre a mesa. Ela distribuiu às crianças todos os doces? Não, apenas os que estavam sobre a mesa. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Está restringindo, delimitando, ok? O segundo grupo de orações subordinadas adjetivas é o grupo das orações subordinadas adjetivas explicativas. O que acontece? Veja o exemplo. O homem que é mortal precisa cuidar da saúde. Observe que a oração iniciada pelo pronome relativo que acrescenta ao substantivo uma informação que já é de conhecimento do interlocutor. Ela generaliza, universaliza o sentido da palavra homem. Então, nós podemos concluir o seguinte: as orações subordinadas adjetivas explicativas são as que acrescentam ao antecedente, palavra dita anteriormente, uma informação que já é do conhecimento do interlocutor. Assim, elas generalizam, universalizam o sentido do antecedente, da palavra que foi dita anteriormente. E na escrita, elas se diferem das outras porque aparecem separadas por vírgulas. Beleza? Aí o que acontece? Aí o aluno diz assim, então agora ficou fácil de entender. Eu vou entender da seguinte forma: as orações subordinadas, adjetivas, restritivas não aparecem entre vírgulas. As orações subordinadas, adjetivas, explicativas aparecem entre vírgulas. Isso está certo? Sim, está certo. Mas não é só isso. Tem a ver com valor semântico. Ela quer particularizar, quer restringir. A outra, ela quer generalizar, universalizar o sentido. E é assim que geralmente são cobrados lá nos exames, como no Enem, em vestibulares, em concursos. Ele nunca pede só para você identificar em relação à vírgula, e sim o sentido, se é no sentido de particularizar ou de universalizar esse sentido da palavra, da expressão. Ok? Então, resumindo tudo que foi estudado hoje, as orações subordinadas adjetivas, elas têm a função sintática de, lá no período composto, de uma adjunta nominal, ou seja, de um adjetivo. Elas são ligadas à oração principal por meio dos pronomes relativos e elas são classificadas em restritivas ou explicativas. Uma restringe, a outra universaliza. Beleza? Bem, assim chegamos ao fim da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, que vocês tenham me compreendido, ok? E no mais, muito obrigada. Deixe o seu like lá no nosso vídeo e até a próxima. Tchau, beijo, fique com Deus e olha, se cuidem, é para ficar em casa.